Vai. Olá, meu nome é Ana Paula. E meu nome é Larissa, nós somos estudantes do segundo ano do ensino médio. O tema do nosso podcast é crimes reais. E o caso de hoje é sobre Yara Gambirasio, que nasceu no dia 21 de maio de 1997 na cidade de Brembate di Sopra, na Itália. Sua família era normal, assim como todas as outras, não tinha nada que fosse preocupante. Seus pais eram bem conhecidos pela cidade. Yara era uma menina muito feliz, divertida e a sua maior paixão era a ginástica rítmica. Ela passava horas treinando com seus amigos. No dia 26 de novembro de 2010, numa sexta-feira, às 17 horas, ela saiu de casa para ir para o ginásio onde estava se preparando para a apresentação que iria acontecer no próximo domingo. Nesse dia, ela não iria treinar, apenas levar um aparelho de som para seu professor. Ela saiu de casa sozinha e algumas horas depois seus pais notaram que Yara não tinha retornado para casa. Às 19h11, seus pais ligaram para ela, mas ia direto para a caixa de mensagens e a preocupação deles aumentou mais ainda. 20 minutos depois, a polícia foi comunicada sobre o desaparecimento dela. Quem atendeu a chamada foi Letícia Ruggetti, uma ex-policial. Poucos minutos depois, Letícia enviou policiais estaduais e a polícia militar para Brembate di Sopra. Os policiais foram para o ginásio onde Yara deveria estar. Conversaram com o professor dela e ele contou que Yara realmente levou o aparelho de som e fizeram um treino rápido. E ela foi embora logo após isso. Rastrearam o celular dela e a última coisa que ela tinha feito foi mandado uma mensagem para a amiga dela, às 18h34, combinando de se encontrar no domingo de manhã para fazer a apresentação. O ginásio onde Yara treinava era grande e tinha várias saídas. Algumas pessoas relatavam que viram dois homens conversando com ela perto de um carro vermelho. Letícia decidiu usar cães farejadores na esperança de acharem a menina. Os cães foram em uma direção oposta da casa de Yara, em uma aldeia chamada Mapello. Os últimos sinais dela foram dados nessa aldeia às 18h49 naquela noite. Nos primeiros dias de investigação, todos os telefones de amigos e familiares dela foram grampeados e também tentaram rastrear todos que passaram por Mapello naquele dia. Foram 15 mil números e um desses pertencia a Mohamed Filkri. Um intérprete traduziu uma conversa de Mohamed feita em novembro, onde ele dizia: "Perdoe, Deus, eu não a matei." No dia 4 de dezembro, os investigadores foram atrás dele e interceptaram o navio onde eles estavam e o prenderam. Na van dele havia um colchão com algumas manchas escuras que pareciam sangue, mas logo ele foi solto após descobrirem que a frase falada por ele traduzida era errada e as manchas não eram sangue. O desaparecimento já estava na mídia e ganhava mais reconhecimento a cada dia, passando em vários canais. Toda hora tinha alguma notícia sobre o caso. Sua família era bem reservada, se afastou de todos. Começaram a trancar a casa inteira e não falavam com a imprensa e nem com ninguém. Porém, eles decidiram fazer uma missa com as freiras do colégio onde Yara estudava. Eles decidiram também dar algumas fotos para os jornais e para os policiais, para encontrarem a menina mais rápido, mas isso não resolveu. Logo depois do Natal, sua família decidiu fazer um apelo nos jornais, pois já havia passado muito tempo. Na entrevista, dava para perceber que a mãe de Yara estava desconfortável de estar ali. A cidade onde moravam também foi escrita como o lugar onde as bruxas sequestravam ou envenenavam crianças. Na tarde do dia 26 de fevereiro de 2011, 3 meses após o desaparecimento de Yara, um homem de meia idade chamado Lario Scott pilotava seu avião controlado por rádio na pequena cidade de Chignolo, de Zollia, a 10 quilômetros ao sul de Brembate di Sopra. Lario avistou alguns pedaços de roupas e sapatos. A investigadora Letícia foi imediatamente na cena do crime após ser comunicada que havia um corpo. Ao chegar no local, ela percebeu que o corpo já estava em estado de decomposição, mas ela conseguia reconhecer uma jaqueta preta que Yara estava usando no dia que desapareceu. Conforme foram analisando a cena do crime, encontraram diversas coisas de Yara, como a chave de sua casa, uma jaqueta, um cartão SIM e a bateria de seu celular. Todos os itens e o corpo dela foram encontrados a 10 quilômetros de sua casa. A autópsia foi realizada pela patologista forense mais famosa da Itália, Cristina Cateno. Ela descobriu vestígios de cal nas vias respiratórias de Yara e a presença de juta, uma fibra vegetal usada para fazer corda. Foi constatado que Yara não sofreu abuso sexual, por mais que seu sutiã estivesse solto. Ela sofreu diversos ferimentos por uma arma afiada.
mas o maior deles foi na sua cabeça. Entretanto, a causa da morte foi o frio enfraquecimento. Ela foi abandonada no local com vida. Na sua mão havia bastante grama, como se ela estivesse apertando muito forte para tentar sair de lá. O corpo ficou 3 meses exposto ao frio, às chuvas e sol, o que não facilitou nas buscas pelo assassino. Mas por conta do pó residual e a juta, começaram a constatar que o assassino poderia trabalhar no ramo de construção. Foi encontrada 2 amostras de DNA na bateria do celular e nas roupas íntimas de Yara. Eles tinham certeza que o DNA era masculino e que o dono tinha olhos azuis ou verde claro. A polícia ficou responsável de coletar o DNA de todos os familiares e amigos de Yara, vizinhos e pessoas que ela treinavam no mesmo ginásio que ela. A polícia se concentrou no registro telefônico no dia 26 de novembro de 2010 e foram solicitadas algumas amostras de DNA. Foi um trabalho lento e bem trabalhoso. Os geneticistas de Parma, Pavia e Roma levaram no mínimo 6 horas para transformar apenas algumas amostras de DNA em algo que pudesse ser lido e comparado em uma tela de seu computador. O custo de todo o trabalho feito iria se tornar uma das caçadas mais caras da história italiana. O funeral de Yara foi no final de maio de 2011 e aconteceu no ginásio onde ela treinava. Do lado de fora, colocaram um telão gigante onde mostrava o funeral. O caso era bem conhecido e milhares de pessoas estavam acompanhando. Na investigação, perceberam que como o DNA iria demorar muito, decidiram focar no cromossomo Y do DNA encontrado na Yara e começaram a procurar outros homens que tivessem o mesmo cromossomo Y. Perto do cerrado onde o corpo de Yara foi encontrado, ficava uma boate chamada Sabbie Mobile, areia movediça. Letícia já tinha várias experiências, sabia que quando um assassino joga um corpo em algum lugar, sempre é um lugar que ele conhece. Ela começou a desconfiar que o assassino havia passado pela boate, na primavera de 2011. Os investigadores começaram a coletar DNA na porta de fora da boate, nas sextas e sábados. Quem frequentava a boate usava um cartão onde tinha todas as informações das pessoas. Então era mais fácil para rastrear qualquer pessoa que fosse ali. Em uma das amostras tinha um DNA muito semelhante com o que foi encontrado na bateria de Yara. A amostra era de Damiano Guerironi, mas foi descartada pois ele estava na América do Sul no dia que ela desapareceu. Após Letícia decidir fazer uma árvore genealógica da família de Damiano, descobriram que sua mãe trabalhou por 10 anos na casa da família da Yara. Ela relatou que tinha muito carinho por Yara e pelos seus pais, e para ela foi horrível ter sido colocada no meio do crime. Meses depois descobriram que o DNA parecido foi apenas uma coincidência. Letícia sofreu muito nessa investigação. Era atacada até por políticos que tinham muita pressão para ela descobrir logo quem era o assassino. Pai de Damiano tinha um irmão chamado Giuseppe, que morreu em 1999. Os investigadores visitaram a viúva dele em setembro de 2011 e lá encontraram um selo onde tinha o DNA dele. Descobriram que Giuseppe era o pai do assassino, porém os 2 filhos dele não tinham o DNA constado na Yara. A única resposta que tinha era que Giuseppe tinha um filho com outra mulher. Com as investigações descobriram que ele costumava ir a um spa sozinho e chegaram à conclusão que a mãe do filho dele também era casada. O caso foi fechado, mas foi reaberto depois de outro detetive. Ele pediu para que focasse muito mais no DNA do assassino. Giuseppe era o motorista de ônibus, então era possível que ele conheceu a mulher enquanto trabalhava. Os amigos dele relataram que ele deixou uma mulher em apuros, mas isso não era o bastante. Em 2014, um amigo dele deu o nome de Esther e o DNA dela bateu com o assassino de Yara. Era a vizinha do Giuseppe. No final de 1970, ele conseguiu um emprego na fábrica que fazia parte da rota dele e pegava ônibus com ele todos os dias. Também viram que já haviam testado o DNA de Esther em 2012, mas ocorreu um erro. Descobriram que ela não era a mãe do assassino. No outono de 1970, ela teve gêmeos, um menino e uma menina. Foi comprovado que o pai era da foto de Giuseppe. O filho era Massimo Bozzetti, ele era casado, tinha 42 anos, era pedreiro e tinha 3 filhos e morava em Mapello. Letícia voltou às investigações e decidiu montar um teste falso de bafômetro, onde sabia que o Máximo iria passar em algum momento.
Quando foi parado, Máximo estava feliz e com sua família. Inclusive, achou engraçado o fato de ter sido parado, já que não havia bebido nada. Nesse dia, conseguiram pegar o DNA dele e descobriram que ele era o desconhecido do primeiro crime. No dia 16 de junho, a polícia foi atrás dele, em uma construção onde ele estava trabalhando. Na hora que viu a polícia, o homem fugiu, mas rapidamente conseguiram pegá-lo. Ele foi preso e acusado como assassino da Yara. Ele andava com frequência aos arredores da casa dela. Comeu em uma pizzaria por perto e deixou seu carro atrás do ginásio onde ela treinava. Acharam o registro dele na cidade de Brembach de Sopra. O celular dele foi desligado às 18h45 da noite em que Yara desapareceu. E só foi ligado novamente às 7h45 da manhã seguinte. Foram testados mais de 20 mil pessoas até achar o assassino em 4 anos de investigação. Letícia relata que a prisão dele foi uma recompensa pelo trabalho feito. Máximo alega a inocência desde o momento que foi preso e fala que não faz ideia de como seu DNA foi parar em Yara. Grande parte da família acredita em sua inocência. A família de Yara continua privada e não dá entrevista. Máximo foi declarado culpado e condenado à prisão perpétua pela morte de Yara. Oi, gente, aqui é a Larissa de novo. Muito obrigada. Gostaria só de agradecer a todo mundo que escutou o podcast até aqui. Tô aqui só pra finalizar o podcast e dar tchau pra vocês. Tchau!